37. Ezequiel, capítulo de número 37. Nós veremos os 14 versículos do capítulo 37. Ezequiel 37. O tema desta mensagem é: Deus quer te restaurar. E nós vamos ver nesse texto que Deus restaura o seu povo, não importa aonde ele esteja, como esteja, de que forma esteja e quais as condições que estejam, o Senhor sempre quer restaurar e vai restaurar o seu povo. Bem, vamos ler então Ezequiel 37, do 1 ao 14, diz assim a palavra do nosso Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, e farei crescer carne sobre vocês, e o cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso e se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu. Eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os restabelecerei, ou estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua igreja reunida para ouvir a tua palavra, para ouvir o Senhor falar conosco. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos ouvidos e ao nosso coração, pois precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Necessitamos, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco aquilo que tu queres, ó Deus Santo. Pai querido, somos carentes de direção, de posicionamento, e precisamos que o Senhor nos guie para que sejamos homens e mulheres obedientes a Ti. Também, Senhor Deus, oramos por Israel, teu povo, Senhor. Como profetizado por Ezequiel, o Senhor não abandonaria o teu povo. E o Senhor que permitiu que as tribos se separassem, mas também o Senhor profetizou, o Senhor usou
profetizar, dizendo que o Senhor as uniria de volta, como de fato o Senhor as uniu. E hoje nós temos um só povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Ajuda-os, Senhor, também neste momento de tribulação, neste momento de guerra que estão vivendo. Guarda o teu povo, Senhor, contra todos aqueles que querem exterminar a nação de Israel. Proteja, Senhor, e também converta o coração deles a Cristo, para que eles reconheçam que o Senhor Jesus é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Messias enviado, prometido, profetizado, que eles rejeitaram, e que eles venham reconhecer isso, Senhor, para a glória do teu santo e precioso nome. É a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine que você esteja num campo de batalha após um conflito. Você está num campo de batalha após um grande conflito, e você então vê uma cena parecida com essa, com o que Ezequiel narra. Olhos espalhados, um silêncio sepulcral, um silêncio tremendo, nenhum sinal de vida. Agora, imagine você, né? Imagine que esses ossos se ergam na sua frente, e eles começam então a ganhar carne, e recebem então um fôlego de vida e voltem à existência. Olhando para esta imaginação, né, nossa aqui, parece impossível. E alguém diz assim: claro que é impossível, né? Mas, irmãos, é exatamente isso que Deus mostrou a Ezequiel, em uma visão totalmente extraordinária. E quando nós olhamos para isso, então nós temos que lembrar de onde vivemos. Nós vivemos em um mundo que muitas vezes esse mundo se parece com um grande vale de ossos secos, cheio de desespero, de pecado e de morte. E talvez eu e você já tenhamos um sentido assim, ou talvez você na sua individualidade já tenha se sentido assim, seco, sem esperança, vazio, totalmente vazio. E Ezequiel 37 então nos convida a olhar além do impossível e confiar no Deus que dá vida aos mortos. É isso que Deus faz. Deus quer nos restaurar. Deus quer dar vida de novo a quem está morto. Deus quer fazer com que os ossos secos ganhem carne. E não só isso, mas que também ganhem fôlego de vida. E é isso que Ezequiel 37 nos ensina. Olhando para a transição desse texto, meus irmãos, Deus quer nos ensinar algo muito valioso aqui na visão de Ezequiel 37. Não é apenas uma história que é contada no relato bíblico, uma história que aconteceu lá no ano 596, 97 a.C. Não é apenas uma história do passado, mas sim é uma promessa que Deus fez a Ezequiel, mostrando a Ezequiel, é uma promessa que ele fez, que se estende também para nós. Não é uma promessa que ficou lá no passado. E essa é a ideia de Ezequiel 37, mostrar que Deus sim quer nos restaurar e continua nos restaurando, que Ele tem o poder de trazer vida nova aonde a morte, Deus traz vida. Deus restaura o seu povo pela sua soberania, pelo seu espírito vivificador, e é isso que nós precisamos entender então acerca do texto de Ezequiel 37 para uma aplicação em nossa vida. Bom, antes da gente fazer a exegese desse texto, é importante relembrar algumas coisas sobre a pessoa, sobre o tempo de Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele profetiza, ele faz essa profecia, ele profetiza o seu livro, na verdade, durante o exílio babilônico. Os irmãos bem lembram, o exílio babilônico foi a resposta de Deus, tá, para os pecados, a idolatria e o abandono do povo dele ao Senhor. Isso aconteceu no ano 593 a 571 a.C. Tá? Judá, então, Israel do Reino do Norte já tinha sido levado cativo para a Síria. Agora Judá foi devastada e ela caiu ali pelo ano 586 a.C.
ela foi invadida, o templo foi destruído e o povo então estava exilado na Babilônia, cerca de 900 quilômetros longe de casa. Essa era a situação do povo. O templo destruído, exilados em 900 quilômetros longe de casa. Eles então se sentiam como? Como ossos secos, sem esperança, sem identidade ou sem um futuro promissor. É isso que se sentia em Israel. O próprio texto, no versículo 11, narra isso. E é neste contexto, então, que o profeta Ezequiel narra, ou narra o que ele viu, este contexto de desolação que Deus dá ao profeta Ezequiel para que ele profetize aquelas pessoas, aquela nação que está totalmente desolada, para mostrar a eles, ao povo de Deus, como é se sentir no exílio, como é estar no exílio. E a sensação deles, meus irmãos, era tão grave a sensação deles, que quando nós olhamos para um dos salmos cantado no exílio, Salmo de número 142, deixa eu ver se é isso aqui. A sensação deles é uma sensação horrorosa, uma sensação realmente de quem está totalmente exilado, totalmente sem vida, totalmente vazio, né? Eles oram ao Senhor, pedindo ao Senhor que os ajude. Não é o Salmo 142, mas ele diz assim no Salmo 137, obrigado, senhor Dino. 137, olha só o que diz o Salmo 137: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, os salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-vos alguns dos cânticos de Sião. A resposta deles: como poderemos, ou como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não me proferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então vejam, o sentimento deles é de tristeza profunda. Eles se sentem vazios por dentro, se sentem como ossos secos, sem vida, tá? Essa é a sensação que eles têm. Então Ezequiel profetiza para esse povo, né? E o vale de ossos secos simboliza então o que? Israel em sua morte espiritual e nacional. Eles agora estavam mortos espiritualmente por causa dos seus pecados, do seu afastamento de Deus, mas também agora eles estavam mortos como nação, porque já não existia mais a nação de Israel. Eles foram destruídos, invadidos os seus territórios, foram saqueados, foi saqueado o templo de Deus, e eles foram levados cativos para trabalhar como escravos na Babilônia. Então já não havia mais um Israel nacional. Esse é o cenário. E neste capítulo, irmãos, então, a palavra de conforto é dada pelo Senhor para este povo, em meio a este grande vale de ossos secos. E interessante no texto é que o próprio Deus, que já vem nos capítulos anteriores, falando através de profecias, que Deus iria mudar a sorte de Israel, que os inimigos do povo de Deus não triunfariam, que aquele momento de cativeiro seria um momento estabelecido, como de fato foi, quando deu o prazo estabelecido por Deus, 70 anos, então o povo foi reconduzido à nação de Israel, e o templo foi reerguido, assim como os muros da cidade. O próprio Deus então diz que ele não só reuniria o povo do Senhor, não só tiraria esse povo do cativeiro, mas também Deus ia fazer algo que naquele momento talvez seria impensável. Se você pegar aí o capítulo 37, a partir do versículo 15, olha o que Deus diz. Lembre, o cenário do cativeiro qual é? O povo foi dividido, Israel lá em Roboão foi dividido em duas partes, Jeroboão I
ficou com as 10 tribos e Roboão ficou com as 2. E Israel passou muitos e muitos anos divididos, inclusive guerreando entre si, inclusive brigando entre si, irmãos contra irmãos. Ao passo que Israel do norte foi levado cativo pela Síria e Israel do sul foi levado cativo para a Babilônia, agora Deus disse: acabou, chega. Olha o que o Senhor diz através de Ezequiel: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelarás o que significa estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeiras em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de volta de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será sobre eles, sobre todos eles. Nunca mais, olha interessante, nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, tendo com as suas abominações, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrar-nos-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Irmãos, isso é muito glorioso. Eu não sei se você entendeu o que o profeta escreveu aqui. O profeta disse que aquilo que tinha acontecido, que tinha sido maldição, a separação do povo, agora Deus iria reunir o povo, e nunca mais eles se dividiriam em 2 nações. Mas não só isso. Alguns entendem, eu acabo concordando com eles, que isso se cumpriu na prática em 1948, quando Deus reuniu todos os judeus espalhados do mundo. Israel foi devastado do mapa, Israel perdeu sua terra, Israel foi espalhado por todo o mundo, pelas perseguições que tiveram, ainda mais no período nazista de Adolf Hitler. Mas em 48, Israel foi trazido de volta à sua terra. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus disse que restauraria o seu povo, e não só restauraria eles espiritualmente, mas também nacionalmente. Eles voltariam para a sua terra, como de fato aconteceu. E Israel, os judeus puderam então, em 1948, após a assinatura de Oswaldo Aranha, um brasileiro, Israel pôde voltar à sua nação. Mas ainda falta uma parte aqui dessa profecia. Deus vai restaurar Israel espiritualmente. Eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo foi o Messias enviado. E eles rejeitaram, mas eles vão ser restaurados espiritualmente, porque Deus é fiel às suas promessas, e nós devemos nos alegrar com isso, meus irmãos. Com isso, então, o texto, capítulo 37, os 14 versículos, nos apresentam 3 coisas importantes que nós devemos aprender com esta visão de Ezequiel. Lembrando que aqui é uma visão que Ezequiel teve de um grande vale de ossos secos, e então essa visão simbolizava a morte espiritual e nacional de Israel, mas que Deus iria restaurar a situação deles. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender aqui está nos versículos 1 a 3 do texto que nós lemos, onde o Senhor apresenta a condição humana, a condição do ser humano, tá? Que é ossos secos.
Isso aponta para a realidade do pecado. Então Ezequiel, nos 3 primeiros versículos, tem uma visão, quando a mão do Senhor vem sobre ele, e ele é levado em espírito, e ele então se encontra no meio de vale de ossos secos. A palavra hebraica para secos aqui é uma palavra chamada yabesh, né, que aponta para secos. Ela implica em algo completamente sem vida, não é algo seco. Por exemplo, quando a gente pega um alimento ou uma carne, alguma coisa e fica seca. É muito mais do que isso. Ela aponta para uma coisa completamente sem vida, tá? Que foi ressecada pelo tempo, que foi perdida pelo tempo, tá? E essa metáfora que é apresentada aqui para o estado espiritual de Israel, Deus então usa o profeta para que, através dessa metáfora, ele mostre como é a situação de Israel, que estava morto pelos seus pecados e pelos seus afastamentos de Deus. Quando nós olhamos para a história de Israel, antes dessa visão, o que nós lembramos? Primeiro, a apostasia. Israel deixou Deus, Israel trocou Deus pelos Balaíns, trocou Deus pelos deuses dos amorreus, dos filisteus, pelos deuses dos sidônios. Inclusive reis adoraram Moloque, adoraram Aserá e tantos outros. Então Israel entrou numa prostituição espiritual jamais vista, e Deus foi dando corda, foi dando tempo para Israel, e chegando então no ponto de Deus acabar com aquilo que estava acontecendo. Então eles estavam se ressecando através do tempo por causa da idolatria. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, tá? Essa morte que vai acontecendo lentamente por causa do afastamento de Deus, ela é gritante. O próprio profeta Isaías, no seu capítulo 59, ele narra isso, e isso é importante para nós lembrarmos, tá? A nossa condição humana, antes de ser regenerado pelo Espírito de Deus, era de ossos secos, e o pecado tem esta, não chamo de benefício, mas tem este fator de nos ressecar. Lembra o que Davi disse na sua oração, no Salmo 37? Enquanto eu me calei do meu pecado, o que aconteceu com Davi? Os ossos dele, é isso que o pecado faz. O pecado, ele vai dia após dia minando as nossas forças. Dia após dia, ele vai nos ressecando, até o ponto de tirar a nossa vida. Então Deus usa o profeta para mostrar isso para o povo de Israel. E nós devemos lembrar então que o contexto do exílio foi por causa da idolatria, em primeiro lugar, da injustiça de Judá também. Lá em 2 Reis nós vamos ver que Judá entrou numa injustiça para com os menos favorecidos também, tá? Além da sua idolatria, nos lembrar que o povo foi oprimido, tá? Desde Salomão, na verdade, mas com Roboão foi muito mais grave a opressão sobre o povo. Irmãos, Deus não tolera injustiça contra os menos favorecidos. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, aguardem, Deus irá responder no seu devido tempo. Aqueles que oprimem o povo, eles não deixarão de ser julgados pelo supremo juiz dos juízes, o Senhor dos senhores. Às vezes nós olhamos para tudo isso e dizemos: mas Deus não está vendo? Esses homens vão continuar oprimindo o povo? Calma, irmãos, calma. Deus vai tomar a providência no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é da nossa maneira, não é como nós queremos, mas é como Ele quer e no tempo dele. Deus está dando corda para esses homens, está dando tempo para eles também se arrependerem, e no devido tempo Deus julgará aqueles que estão oprimindo o povo, porque isso Deus não tolera. Deus nunca tolerou. O Antigo Testamento ele é maravilhoso porque nós vemos isso, Deus repreendendo reis, repreendendo os sacerdotes, Deus repreendendo até mesmo profetas que cometiam injustiças contra os menos favorecidos. E então Israel estava seco por causa da idolatria, por causa também das injustiças que eles praticavam contra os menos favorecidos.
E eles estavam agora como? Nessa sequidão deles. Eles estavam agora debaixo de um império que era opressor. Os babilônicos eram um opressor, né? Não tem bondade nenhuma os babilônicos. Se vocês quiserem saber como eram os babilônicos, vá lá em Abacuque e vê a revolta de Abacuque por causa do não julgamento de Deus contra os babilônicos, contra aqueles que praticavam mal contra o povo de Deus. E então nós vemos que aprendemos aqui com Ezequiel que a doutrina do pecado, meus irmãos, ela é gritante nesses 3 primeiros versos. Ela é gritante nos primeiros versos. E é isso que Paulo replica lá em Efésios capítulo 2, que nós lemos na liturgia. Paulo diz que nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecado. Mas o que aconteceu? Ele, Deus, nos deu vida. Estando nós em que condição? A condição humana verdadeira, mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Então a nossa realidade era de morte. A realidade do homem sem Deus é de morte. A realidade de um idólatra, de alguém que se afasta de Deus, de alguém que persiste em ficar no pecado, é de sequidão. É de sequidão. Aqueles que cometem injustiças também é ressecamento dia após dia. E Deus então está nos mostrando qual é a nossa verdadeira condição sem Ele. Sem Cristo não há vida. Sem o Espírito de Deus em nós não há vida. Por isso, meus irmãos, hoje os nossos vales, que assim podemos dizer, são o pecado. Um deles é o pecado que habita em nós. Ou mesmo o desânimo que o pecado provoca em nossa vida, ou mesmo também a perda de esperança por coisas que nós planejamos, desejamos, mas não aconteceu. E nós precisamos então fazer o quê? Reconhecer o quê? Reconhecer que sozinhos, eu e você somos um grande exército de ossos secos, que nós não conseguiremos sair dessa situação. Se não acontecer o quê? Aquilo que Paulo diz: se Cristo não nos der vida, se Ele não nos der vida, permaneceremos então como ossos secos, ossos vazios, sem vidas. E então, neste tempo de vales em que nós vivemos, nós temos que reconhecer, e reconhecendo isso, nós temos que viver debaixo do poder de Deus, o nosso Senhor. Devemos ter esperança em tempos de morte, em tempos de destruição. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus que, de tempos em tempos, é o Deus que, no seu tempo, melhor dizendo, Ele traz a vida e faz com que a morte morra, como escreveu Joe Owen. A morte morreu na morte de Cristo. Ela não tem poder mais sobre ninguém, os eleitos de Deus. Ela não tem poder mais sobre aqueles a quem Deus deu vida, a quem Deus colocou o seu Espírito. Portanto, a morte, ela não tem poder sobre nós. Quer dizer que nós não vamos morrer? Não é dessa morte que nós estamos falando. Não é dessa morte. Essa morte que nós enfrentaremos ela em algum momento, ela é um portal, é um passaporte, é uma janela que se abre para a vida, que nós viveremos com Cristo, com o nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, se você está vivendo algum vale neste momento, se você se sente como um osso seco, calma, Deus quer te restaurar, e Ele quer te restaurar, te dando vida. Para isso, você precisa ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua palavra, como foi dada a Ezequiel. Versículos 4 a 7, nós aprendemos aqui que o poder divino, ou seja, a palavra e o Espírito, é o que traz o restabelecimento, ou que nos restaura. Como aqueles ossos foram restaurados e foram transformados num grande exército? Pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor. E é isso que os 3 próximos versículos mostram, versículos 4 a 7. E aqui o escritor ele usa para espírito aquilo que é mais usual da palavra espírito no hebraico, ruach. Ruach, ele aponta para
fôlego, para sopro, para vento, tá? E isso é um eco que vem lá de Gênesis capítulo 2, quando o Senhor sopra no homem o seu espírito e dá vida. Olha que interessante, quando Deus cria o homem, Deus pega o barro, faz o homem, mas não havia no homem o quê? Espírito, vida. Não havia nele fôlego, ele seria, não teria como ele existir. Então Deus sopra nele o seu voar, o seu espírito, e ele tem vida. Justamente o que o Senhor diz para Ezequiel, profetiza sobre a palavra do Senhor, este exército vai ter vida. Diga para eles, para que eles tenham vida, para que eles tenham um espírito de vida, ou seja, um fôlego de vida. E então Ezequiel obedece ao Senhor, e aquele exército então torna-se um exército vivo, né? E é interessante aqui que o meio pelo qual aquele exército, naquele vale de ossos, teve vida foi justamente pela palavra de Deus. Não foi um ato que partiu de Ezequiel, não foi uma varinha que Ezequiel pegou lá nos seus instrumentos e disse, sim, salabim, bim, todos vivam. Não, Ezequiel profetizou aquilo que Deus tinha dito a ele. Deus disse, Ezequiel, fala assim, assim e assim. E Ezequiel repetiu então o que o Senhor disse para ele, e sob a palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, então houve ali vida naquela visão que Ezequiel estava tendo. Então, por que o Senhor diz isso? Para que Ezequiel, lembrando que a visão é uma metáfora para a situação de Israel, que estava se sentindo seco, morta, desesperada, sem esperança, sem nada. O Senhor então diz para ele profetizar e soprar nele fôlego, não, para que o fôlego seja soprado naquele grande vazio de ossos. Justamente por quê? Porque havia uma questão política na Babilônia, né? Eles estão na Babilônia, e havia uma questão que envolvia um fato político. Babilônia era temida pelas nações. Babilônia é quem dominava o reino antigo, tanto é que ela leva cativo não só Israel, como outros povos, a história vai mostrar isso, mas Deus mostra o seu poder sobre impérios e sobre a grande e temida Babilônia. Quando Ezequiel profetiza sobre a palavra de Deus, é Deus mostrando a ele para que ele transmita ao povo que o Senhor é poderoso para dar vida a quem está morto, e nem o império da Babilônia impediria a ação de Deus. A Babilônia podia dominar nações, mas Deus dominava todas as nações, inclusive a Babilônia tão temida e tão temida pelos seus adversários. Meus irmãos, é interessante nesse texto como nós podemos aprender aqui, né? A palavra pregada e o Espírito Santo são as ferramentas, né? O meio que Deus usa para transformar vidas. Não há outra maneira de uma pessoa sair do vale de ossos. Não há outra maneira da pessoa sair do seu estado de sequidão, do seu estado de mortandade, somente pela palavra do Senhor. É por isso que Paulo diz que a fé que nos é dada, ela vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Não é algo que nasce de mim, não é algo que eu produzo, não é algo que eu consiga trazer à existência, mas a fé para que eu creia em Deus, e somente por meio da fé que eu então sou vivificado. Isso só acontece por causa da palavra de Deus, somente pela palavra de Deus. Mas a alma ainda, eu só consigo ter fé e ouvir a palavra se Deus colocar em mim o seu Espírito. Se Deus não põe em nós o seu Espírito, então nós não vamos conseguir crer, não vamos ter fé e não vamos ouvir a sua palavra. Por isso, irmãos, nós devemos louvar ao Senhor nosso Deus, que um dia olhou para nós, mortos nos nossos delitos e pecados, e colocou o seu Espírito em nós, para que nós pudéssemos receber a fé dada por Ele, e então pudéssemos ouvir a sua palavra e ter vida.
Se nós estamos vivos aqui como estamos nessa noite, foi porque Ele providenciou o seu Espírito sobre nós e também nos colocou a sua palavra para que nós pudéssemos ouvi-la e, ouvindo a sua palavra, pudesse gerar fé em nós para a glória de Deus. Por isso, devemos confiar nele, confiar em Deus, confiar no seu poder restaurador, porque aquilo que para nós, meus irmãos, parece que está morto, aquilo que parece que não tem mais jeito, seja pessoas ou seja mesmo algo em nós temos que confiar que Deus pode dar jeito, que Deus pode dar vida, que Ele pode mudar e pode restaurar. Nós dizemos isso quando falamos sobre evangelismo. Às vezes nos deparamos com situações que até mesmo coloca dúvida em nós. Será que essa pessoa pode um dia se transformar num cristão? Será que se uma pessoa que ela muda toda a sua configuração, né, biológica, que ela faz uma mudança radical em si, será que essa pessoa ela pode ser alcançada pelo Senhor? Será que um bandido, um marginal da pior espécie, pode então se transformar num cristão? Às vezes nós somos levados a duvidar dessa situação. Mas, irmãos, Deus é o doador da vida. Ele restaura quem Ele quer, e só Ele pode restaurar de fato, porque um dia Ele também nos restaurou. Um dia Ele nos tirou do grande vale de ossos secos e nos deu vida, e soprou em nós o seu Espírito, e aqui estamos para a glória de Deus Pai. E ainda, meus irmãos, versículos 12 a 14, nós vemos então a promessa restauradora do Senhor, a promessa redentora, vida nova e o pleno cumprimento desta vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 14 ele vai dizer: colocarei em vós o meu Espírito. Isto é uma promessa que foi feita, mas que foi cumprida, porque Jesus, antes de ir, Jesus disse lá em João 14, que Ele iria para o Pai, mas Ele deixaria com os discípulos o quê? O Consolador amado. E o Consolador amado faria o quê? Ele testificaria, nos conduziria a testificar o Evangelho. E quando Jesus então está com seus discípulos, antes dele ser assunto aos céus, ele sopra nos discípulos, e os discípulos então são cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, essa palavra, essa promessa se cumpriu em nós, principalmente no período agora que nós chamamos de nova aliança, né, que foi prometida e foi cumprida em Cristo Jesus. Com isso, meus irmãos, a visão de Ezequiel nos ensina isso, que Cristo nos traria a nós redenção, traria aqueles que estavam mortos, que aqueles que estavam sem vida. Cristo traria redenção. E o penhor, como Paulo chama lá em Efésios, seria o quê? O Espírito Santo em nós. Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia de que nós somos salvos, é o Espírito Santo em nós. Como nós podemos entender isso, meus irmãos? A esperança da ressurreição nos dá forças para viver os dias atuais. Por que nós vivemos com esperança? Porque nós sabemos que aquilo que nos foi prometido há de ser cumprido. Nós viveremos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, já desfrutando dela aqui, como redimidos, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a um mundo hostil ao Evangelho e às suas desesperanças, nós já vivemos uma parte dela aqui. Então, a esperança de que um dia nós ressuscitaremos nos fortalece a cada dia mais. Por isso, nós devemos crer com toda a força do nosso coração que Deus há de cumprir as suas promessas. E quando nós partirmos desta terra por um pequeno período, nós devemos crer, então, meus irmãos, quando chegar esse momento, vai chegando esse momento, que Ele nos trará de novo a vida. Ele há de nos ressuscitar, não mais num corpo corruptível, sujeito a doenças, cansado, como nós estamos, né? Corpo envelhecido pelo tempo,
enfraquecido pelas lutas da vida, às vezes com limitações, nós ressuscitaremos num corpo incorruptível, em que a doença não será mais possível, em que as limitações não existirão, em que não haverá mais no nosso corpo falhas que nos impedirão de glorificar o nosso Deus todos os dias, para a glória dele. Haverá um tempo, meus irmãos, em que toda dor, tristeza, morte, doença já não terá lugar mais na vida do povo de Deus. Isso em Apocalipse é profetizado também, dizendo que essas coisas já são passadas. Já não terá mais lugar na vida do eleito, porque isso já passou. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte e Ele nos levará para o lar celestial, para que nós nunca mais soframos nessa vida, aonde Ele nos levará, meus irmãos. O lar celestial só há alegria, esperança, né, e plena satisfação por toda a eternidade. Enquanto vivermos aqui, meus irmãos, ainda que soframos por um pouco tempo, ainda que tenhamos algumas dificuldades, em alguns momentos nos sintamos como o povo de Israel se sentia aqui, secos, sem vida, totalmente desesperançados, creiamos que Deus há de nos restaurar, que Ele há de fazer a obra dele, meus irmãos, em nossa vida, porque nós pertencemos a Ele. Sabe quem somos nós? Povo de Deus. Nós não somos povo de um presidente da República, nós não pertencemos a ministros supremos, nós não pertencemos a homens falíveis e corruptíveis. Nós somos povo de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio santo do Senhor, separado para Ele. Nós somos as meninas, ou a menina dos olhos de Deus, e Deus sempre nos restaurará para a glória dele, meus irmãos. Concluindo, Ezequiel 37, ele nos mostra que mesmo nas situações mais desoladoras da nossa vida, Deus tem o poder de trazer restauração à minha e à sua vida. A visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos é uma poderosa metáfora de transformação espiritual que Deus operou no seu povo Israel, trazendo eles de volta do exílio. Talvez, e eu creio que esse é o sentimento, porque Salmos relata isso, aquele povo, ele não tinha mais esperança de retornar a Jerusalém. Ele não havia mais esperanças neles em tocar os seus instrumentos na cidade santa, diante do templo, da casa do bosque, né, diante das ruas de Jerusalém. Mas o Deus que se aliançou com o seu povo jamais os abandona. Deus oferece restauração, como ofereceu lá para Israel. Ele oferece restauração hoje para mim e para você. Não importa o que aconteceu com você, não importa se hoje, nesse domingo, né, dia 29 de junho, não importa se a situação hoje ela não está a melhor, não importa se você esteja sofrendo, não importa se você está se sentindo como ninguém. Deus te trouxe aqui porque Ele quer restaurar a sua vida. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar vida, porque você não nasceu para morrer. Você não nasceu para viver uma vida de morte. Você nasceu para viver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Contudo, lembre-se do que nós vemos na liturgia. Jesus, dialogando com Nicodemos, diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso nós precisamos viver a nova vida em Cristo Jesus, quando Ele nos transforma. Não é para que Israel voltasse a viver como eles viviam antes do exílio, não era para cultuar os deuses dos sidônios, não era para se prostrar diante de Baal e Aserá, não era para isso, para oprimir de novo os menos favorecidos. Não, era agora para eles viverem para Deus, única e exclusivamente para Deus,
e testemunharem a sua fé, obedecendo a palavra de Deus. Quando Deus nos dá vida, meus irmãos, é para que nós vivamos exclusivamente para Ele e executemos na prática a sua palavra como vivos que somos. Nós, meus irmãos, os crentes chamados e regenerados pelo Senhor, bem como toda a humanidade, que existiu no passado, no presente ou no futuro, a nossa situação primeira era de morte, a morte nos nossos pecados, nos nossos delitos. Nós estávamos nesse grande vale de ossos secos, até que Cristo soprou em nossa vida. Por isso precisamos viver esta vida da melhor maneira que nós podemos viver, para a glória dele. Com isso, uma única aplicação serve para nós essa noite. Deus não apenas nos reanima, Ele restaura totalmente a nossa vida, nos dá nova identidade, nova direção e nova esperança. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que você se sinta totalmente desconectado, mesmo que você se sinta totalmente desregulado, Deus é especialista em abrir sepulturas e dar um novo começo. Hoje é um novo começo que Deus te dá. Ele te trouxe aqui, como eu disse, para mudar a sua vida, para que você não ande mais no caminho que você andou até aqui. Deus quer te dar vida, e uma vida em abundância, para a glória dele. Amém? Santíssimo Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe nesta noite. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado por nos dar vida, Senhor, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Obrigado, Senhor, por soprar em nós o teu Espírito Santo para nos vivificar, Senhor, para que nós não só apenas vivamos, Senhor, mas vivamos para a tua glória e sejamos cheios do Senhor para testemunhar a fé evangélica, a fé autêntica, Senhor, que restaura o homem caído nos seus pecados, que tira o homem da podridão do pecado, que tira o ser humano, Senhor, do seu estado mais cheio de putrefação, Senhor, mais cheio do lamaçal que ele estiver, e o Senhor o limpa, o restaura e faz com que de ossos secos e vazios se torne uma vida frutífera para a glória do teu nome. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por falar conosco. Pedimos que a tua bênção se estenda a nós, no retorno aos nossos lares, e também nessa semana que começa, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em tudo que nós fizermos. E em tudo que nós fizermos, Senhor, façamos lembrando que o Senhor nos deu vida para viver a vida que o Senhor quer. Oramos agradecidos em nome de Jesus.